Oi, bom dia, Sonori, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre o Shintoísmo aqui do Japão, porque eu recebi o comentário querendo saber como que é o Shintoísmo aqui do Japão. Mas antes, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam em fantasma, aqueles espíritos, aquelas pessoas que morreram, aqueles espíritos que faz maldição, tudo? Acho que os brasileiros não acreditam, não tem bastante brasileiros que acreditam no espírito. Agora, os japoneses, eu acho que a maioria acredita. Tem gente que consegue conversar com o espírito, tem gente que consegue enxergar, tem gente que dá para ouvir voz, tudo, mas é pouco, né? Eu conheço só uns poucos, né? Mas não assim, ver totalmente, mas só ver, lá tem a menina lá sentada, ou, naquele túnel teve a moça, né? Naquele ponte também tem um senhor, né? Existe essa historinha, né? Você, quando fica muito tempo aqui no Japão, começa a escutar, né? Olha, lá no ponte tem isso, aquilo. Geralmente tem lugares que morrem bastante pessoas, como hospital, onde teve guerra, mas onde parece bastante esses espíritos são no ponte, as curvas também, no mar, tudo, né? Então, aqui no Japão ouvi bastante esses historinhas de fantasmas, aparecem para lá para cá, né? No Brasil eu nunca ouvi falar, né? Só um caminho lá no São Paulo que é muito difícil de enxergar, parece que parece ou não parece. No Brasil eu só ouvi lugares, né? Mas aqui no Japão não, né? O mais que eu vi era macumba lá no Brasil, né? Então, eu acho que a maioria dos japoneses acredita no espírito. Eu não sei, né? Nunca vi, mas eu acho que a maioria acredita. Mas não é todo mundo que vê, né? Pouca gente que consegue ver ou ter contato com eles, tá bom? Bem, voltando no assunto, então vamos falar sobre o Shintoísmo. Vamos ver o que é Shintoísmo. Esse é um dos símbolo do shintoísmo, né? Isso aqui, né? Acho que tem lá na Liberdade também, né? Shintoísmo, em japonês, fala Shinto. É o nome dado à espiritualidade tradicional do Japão e dos japoneses, considerado também uma religião pelos estudiosos ocidentais. A palavra Shinto, caminho do Deus, foi adotada do chinês escrito Shinto através da combinação de dois kanjis que significa Deus, e estrada, o caminho, né? O Shintoísmo incorpora práticas espirituais derivadas de diversas tradições pré-históricas japonesas, locais e regionais, porém não surgiram como instituição. E lá vai, né? Olha, se você ver na internet, está tudo escrito. Então, eu acho que é melhor vocês lerem do que ficar ouvindo o meu português enrolado. Se vocês quiserem ver direitinho, procura aqui, né? Mas como estava escrito muito assim, direitinho demais para mim entender, tanto em português e japonês, eu fui ver outros livros e fiquei telefonando para as amigas como que é, tudo, né? E eu fiz o resumo do meu jeito, não sei se está certo ou não, né? Então vamos lá. Eu achei três coisas muito diferentes entre budismo, católico e shintoísmo. O primeiro é que a diferença que como estava escrito aqui, né? O shintoísmo foi desde o pré-histórico do Japão, surgiu muito tempo, né? Enquanto o budismo é um ensino do príncipe lá da Índia, do Buda, né? Sobre o Deus, o católico é ensino do Jesus Cristo. Esse é diferente, né? Teve uma pessoa que foi falando sobre o Deus, né? Já era de surgimento natural. A segunda diferença, tanto o budismo católico é um só Deus, né? O Deus é um só. Agora, o shintoísmo tem bastante Deus. Bem, é falado que no shintoísmo existe 8 milhões de Deus. E é o Yoros que nós falamos, né? Que significa tem bastante Deus. Por exemplo, dentro da natureza, na árvore, na rocha, no rio, dentro da casa, qualquer lugar tem Deus, né? A outra, o terceiro, que não tem Bíblia, não tem uma.
negócio para nós ficar lendo, né? Eu fui ver quando que surgiu o Shintoísmo. O Shintoísmo era 15 mil anos atrás, naquela época que a gente caçava o animal antes de fazer a plantação, né? Fazia alguma coisa de pedra, aqueles caças bem simples. Naquela época começavam a fazer a plantação, começou, parece que, rezar o Deus nas natureza, porque aqui no Japão a natureza é muito, não é muito fácil igual ao Brasil, né? Tem chuva, tem umidade, tem calor, tem frio, às vezes tem terremoto. Então, pessoas antigas, japonesas, teve muito medo, teve muito prazer por natureza. Por isso, né, o japonês antigo começou a sentir a força do Deus e começou a rezar mais ou menos nessa época e veio até aqui. Eu falei que aqui no Japão tem bastante Deus, tem bastante Deus para lá para cá, né? E não é só na natureza, também as pessoas que morreram, eles rezavam como Deus. Quais pessoas? Você quer saber? É o seguinte, aquelas pessoas que morreram com conspiração, aquelas pessoas que foi colocada a culpa e mataram ele, que não dava nada a ver, né? Como o antigo japonês, parece que teve muito medo, como falei no início, né? Dos espíritos também, né? E ficou com medo daquelas pessoas que morreram pela causa de conspiração, foi morte, aquelas pessoas que teve poder mesmo quando estava vivo. Então, para evitar a maldição, eles rezavam e achava-se, nós rezamos com Deus, se transformou esse espírito triste, que está com raiva, tudo, né? Por Deus, eles achavam que protegiam, fizeram como Deus. Por isso, no templo, o shintoísmo não é só pela natureza, pela montanha. Tem alguns que tem aqueles deuses que antigamente era pessoa. Então é isso, né? A última, né, eu gostaria de falar, né? A base esses religiões que eu acho, né? A budismo eu não sabia, perguntei para minha amiga qual é a filosofia fundamental da budismo. A minha amiga falou, olha, o budismo em total, ela falou, eu não sei, né? É ser feliz, felicidade perfeita. E não só a pessoa, a outra pessoa também, né? Não só si mesma, a próxima também ser feliz. Esse é o estudo fundamental do budismo. O católico, que eu sinto, é amor pelo Deus, amor, ame o próximo, amor, é amor. O shintoísmo, eu acho que é agradecimento. Quando eu li vários livros, estava escrito, olha, agradeça, agradecer, agradecer, né? Então, eu acho que é agradecimento que é ficar no base do shintoísmo. É isso aí, né? Como é uma coisa muito enorme para mim fazer resultado, foi muito difícil. Não sei se consegui falar para vocês direitinho na língua portuguesa, mas tomara que sim. Muito obrigada por ter assistido até agora, tá? Muito obrigada e um bom dia para vocês. Tchau!